Me chamem de louco, me chamem do que quiserem. Deus sabe que eu já ouvi de tudo. Isso da minha própria família e amigos. As pessoas que eu achava que sempre acreditariam em mim me descartaram como um maluco. E então eu venho aqui para um lugar onde não tenho ninguém cujas opiniões sobre mim me importam. Sem ofensas. O funeral da minha esposa, Judith, foi um evento pequeno, menos do que eu teria escolhido, mas já era mais do que a família dela e eu podíamos pagar juntos, e eu sabia que ela não queria que nenhum de nós fôssemos à falência por sua causa, mesmo em caso de morte. Parece tão ridículo e talvez até frio para quem não a conhecia, mas as vezes em que eu mais ouço a voz dela na minha cabeça são quando lido com minhas finanças. Nem pense em comprar isso. Pensei enquanto as luzes da loja de conveniência piscavam. Eu jurava que ela estava comigo, minhas mãos tremiam, fazendo a sacola de Doritos amassar, fazendo o balconista olhar com desconfiança para mim de trás do balcão. Jesus Cristo, Diego, a conta de luz já está atrasada, você tá louco? E então decidi. Cada centavo conta. Uma frase que ela sempre dizia. Enfim, o funeral dela foi pequeno, e depois de um tempo na funerária, caixão fechado, é claro, nos reunimos no quintal da avó dela. Fizemos algumas comidas que ela gostava e lidamos como uma celebração da vida. Todos nos reunimos em volta de uma fogueira apagada e contamos histórias sobre ela, até que o choro de sua mãe foi tão alto que o irmão dela nos disse que era hora de irmos para casa. Ele foi o único que realmente olhou para mim naquela noite. Quando eu estava saindo, ele me parou, agarrando meu braço. Diego, ele suspirou, esfregando o rosto com a mão que não estava me segurando, como se eu fosse fugir. Você está bem? Ele me perguntou. Eu não sabia o que responder. Eu estava bem? Ele quis dizer no geral das coisas ou naquele exato momento? Ele estava perguntando se eu estava bem ou se eu ia me matar? Eu não sabia a resposta para nada disso. Sempre odiei essa pergunta, e naquele momento parecia quase hilariamente impossível de responder. Só dei um aceno de cabeça e falei: claro. Ele me olhou por alguns segundos longos demais para ser confortável. Eu puxei meu braço, deixando-o livre. Até mais, eu falei, sem expressão. Esse foi o tipo de interação estranha que antes provavelmente teria me assombrado por semanas. Eu teria andado de um lado para o outro no nosso quarto naquela noite, com Judith deitada na cama, tentando entender minhas divagações ansiosas e revirando os olhos para mim. Mas naquele momento, desta vez, isso sumiu da minha cabeça quase assim que o irmão dela saiu do meu campo de visão. Eu não queria ir para casa, então dirigi por um tempo. Evitei todos os lugares que costumávamos ir. Em cada curva à direita que costumávamos fazer, eu virava à esquerda. Lutei contra a vontade de fechar os olhos para não imaginá-la esperando na esquina depois do trabalho, acenando para eu ir buscá-la. Passei por alguns sinais de pare, querendo sair de todos os bairros familiares o mais rápido possível. Não demorou muito para perceber que não adiantava. Ela estava em todo lugar. Ela sempre estaria em todo lugar. Eu só tinha que engolir o choro. Quando o pacote apareceu na frente de casa, não me abalou no começo. Parecia discreto, sentado na porta, grande e silencioso. Quase o joguei de lado para entrar e poder desmaiar no sofá, mas algo me impediu. A voz dela em minha mente. De quem é esse pacote? É seu, Diego? Foi aí que parei. Porque o pacote não era meu. Ou pelo menos eu não achava que fosse. Como eu disse, a Judith não era necessariamente rigorosa, mas ela sempre foi muito consciente financeiramente. Uma compra que teria vindo em uma caixa desse tamanho teria sido pelo menos tema de uma conversa quando ela estava viva. E depois que morreu, eu não tive exatamente vontade de comprar nada pela internet. Inspecionei.
Procurei um rótulo, qualquer coisa, qualquer sinal de que fosse para um dos vizinhos, mas não havia nada. Era apenas uma caixa de papelão grande e sem marca, selada com linhas retas e limpas de fita adesiva transparente. Suspirei, sobrecarregado com a ideia de carregar aquilo para dentro, mas a curiosidade e aquela voz na minha cabeça venceram no final. Deixei a caixa na sala de estar e fui para a cozinha, pegando uma cerveja na geladeira e um par de tesouras. Abrindo a tampa da garrafa com a lâmina, eu me joguei no sofá, olhando para a caixa com animosidade. Eu queria estar dormindo, ou morto, ou algo do tipo, mas agora eu estava presente e meus olhos ainda abertos por causa daquela estúpida caixa de papelão. A rasguei, abrindo rápido. Meu humor foi mudando cada vez mais quando o conteúdo da caixa começou a se revelar sob o isopor. No começo, pensei que fosse um manequim. Não seria tão surpreendente, eu acho. Considerando que morávamos ao lado de uma boutique de roupas, pensei que talvez houvesse uma chance de que algo que eles pediram para a loja tivesse sido deixado no lugar errado. Mas quando olhei mais de perto, forçando minha visão a focar, meu estômago afundou. Era uma boneca inflável, clara como o dia. Nenhum manequim tinha esse tipo de detalhe. A boneca veio em várias peças diferentes. As pernas longas, separadas do torso, que era separado da cabeça, a pele em um tom bronzeado, cabelo longo, castanho escuro e embaraçado. Não era magra, foi a primeira coisa que notei de estranho. Mais estranho do que uma boneca inflável hiperrealista, obviamente. Ela também não era gorda, mas o formato do corpo não era nada parecido com as bonecas infláveis que eu tinha visto antes na internet. Nem pequena, nem tonificada, ou mesmo excessivamente curvilínea também. Olhar para o corpo daquilo parecia familiar, como colocar uma meia ou entrar na cama, como algo que eu fiz milhares de vezes antes. Então, vi os olhos dela, olhos castanhos, com pequenas manchas, olhos permanentemente tristes, enrugados nos cantos e voltados para baixo, com longos cílios. Judith. Antes que eu pudesse me impedir, estendi a mão e toquei em seu rosto. A pele era macia e quase oleosa ao toque, nem parecia algo inflável, mas só pensei nisso no dia seguinte. Não foi a primeira coisa que notei. A primeira coisa que eu notei foi que a pele dela estava quente. Pulei para trás, o sofá raspando alto contra as tábuas do chão. A cerveja aberta e intocada pousou nas almofadas e virou, derramando por toda parte. Minha respiração ficou superficial e irregular, e eu agarrei meu peito como se meu coração pudesse parar. Eu senti que poderia. Aquela boneca era ela, minha Judith. Essa boneca era ela, até cada pequeno detalhe discreto, até os poros do nariz e a leve fenda no queixo arrebitado. Fora o pânico, não senti nada. Eu não era capaz. Eu podia sentir meu cérebro desligando. Não conseguia ver, não conseguia ouvir nada além do zumbido nos meus ouvidos. Fiquei sentado em silêncio pelo que pareceu 1 hora, até que consegui convencer meu corpo a se mover. E naquele momento, tudo o que consegui pensar em fazer foi me arrastar para a cama e adormecer. Então, foi isso que fiz. De manhã, a primeira coisa que senti foi raiva. No começo, nem tinha certeza do porquê de estar tão bravo, mas não demorou muito. A boneca. Eu rasguei a caixa, jogando o conteúdo no chão da sala de estar, movido apenas pela minha fúria cega. Vasculhei agressivamente a caixa rasgada, recusando-me a olhar para a boneca mais do que eu era fisicamente forçado a fazer. Eu tinha que encontrar algo, alguma pista de quem tinha me enviado isso. Quem seria tão doente da cabeça que achasse que era uma boa ideia para meu luto? Pensei em ligar para o irmão dela ou para um dos primos, que sempre me odiaram, e exigir uma resposta. Mas rapidamente desisti disso.
Se eu fosse arrumar briga com eles, ainda mais nesse momento, eles nunca mais me deixariam ver a família, a mãe de Judith, e eles eram tudo o que eu tinha da minha esposa. Na caixa rasgada onde veio a boneca, não encontrei nada além de um pedaço de papel rasgado com uma mensagem simples digitada no centro. Escrito estava: suporte ao cliente. E então, um número de telefone. Liguei imediatamente. Eles atenderam logo no terceiro toque. Olá, este é o suporte ao cliente. Como posso ajudar você hoje? A voz era alegre e praticada, recitada. Eu abri a boca, mas nada saiu. Eu não tinha nenhum plano além de ligar. Quem é você? Perguntei. Foi tudo que consegui pensar em fazer. A voz feminina do outro lado da linha deu uma risada educada, não cruel, mas ainda corporativa por natureza. Posso perguntar sobre o que você está ligando, senhor? Eu engoli em seco, meus olhos vagando para a boneca. Minha garganta doía. Eu recebi uma boneca que eu não pedi, falei. Entendo. A ouvi digitar em um teclado. Você poderia ler o número de série dela para mim? Número de série? Perguntei. Deve estar bem na cabeça da boneca, bem atrás da orelha. Ela disse. Estremeci. Lentamente me ajoelhei, estendendo a mão com dedos trêmulos para mover o cabelo dela para o lado. Havia um número de série, números pretos estampados em sua pele falsa. Logo abaixo disso, havia outra coisa. Senti vômito subir na parte de trás da minha garganta. Era uma pequena tatuagem bem atrás do lóbulo da orelha dela. Uma pequena flor de hibisco. Minha mão foi até minha própria orelha, tocando a mesma tatuagem. Tínhamos feito a mesma tatuagem quando ela era viva. Eu odiei essa coloração. Eu podia ouvi-la reclamar como se estivesse dizendo isso bem ao meu lado. Que saudade, Judith. Não percebi que estava chorando, até que tentei falar de novo. O que é isso? Falei para a atendente. Número de série, senhor. A atendente disse. Enxuguei meu rosto, tentando não chorar de forma audível. 2020715001143. Um momento, por favor. Ela disse. Ouvi mais digitação, e então silêncio. Quando ela falou de novo, não consegui dizer se eu estava imaginando ou se o tom de sua voz tinha mudado ligeiramente. Vejo aqui que você recebeu um de nossos modelos de amostra, Diego. Temos atualizações disponíveis se você estiver interessado. Não percebi que ela sabia meu nome, senão eu definitivamente teria questionado. O quê? Quem enviou ela? Perguntei. Não estou autorizada a dizer, senhor. Sinto muito por isso. Bem, de qualquer forma, eu gostaria de devolvê-la. Falei. A raiva estava voltando com tudo. Me senti quente por todo o corpo. Eu não sei quem acharia isso engraçado, mas não é. E eu não sei que tipo de empresa de merda é essa de vocês. Falei. Por favor, não levante a voz pra mim. Ela me interrompeu. Sua voz, de alguma forma, ainda mais doentia e alegre e corporativa do que antes. Eu respirei fundo, fechando os olhos. Ok, sinto muito, desculpa. Eu gostaria de devolvê-la, por favor. Falei. Eu não te aconselharia a fazer isso, senhor. Algo na maneira como ela disse isso, bem como as próprias palavras, me fez sentir violentamente desconfortável. Gaguejei em uma resposta, completamente pego de surpresa. O que você quer dizer? Eu não quero devolver, é meu direito. Se você tiver alguma outra pergunta, estamos sempre aqui, ok? Obrigada por ligar para o suporte ao cliente hoje. Espero que tudo tenha sido de sua satisfação. Ela não esperou que eu respondesse depois de falar isso. A linha ficou muda, deixando-me segurando meu telefone na orelha em minha sala silenciosa.
Eu pesquisei no Google o número de telefone do suporte ao cliente. Nada apareceu, além de um endereço que aparentemente ficava no meio do nada, em nenhum lugar perto de onde eu morava. Levei a boneca para o armário no quarto de hóspedes e fechei a porta. Eu queria levá-la para o lixão, mas algo me impediu. Eu sabia que não era minha esposa de verdade, era algum tipo de piada nojenta e maligna, mas de certa forma era Judith. Se parecia com ela, e quando a movi com minhas mãos em volta de sua cintura, fui atingido por uma onda esmagadora de náuseas. Parecia exatamente como na noite em que ela morreu. Parecia exatamente como segurar sua cintura no chão, seu corpo caído contra mim, o que restava de seu cérebro vazando no meu ombro, seu crânio quase eviscerado por aquele ferimento de bala, a arma que a polícia ainda não conseguiu encontrar, com um gatilho que foi puxado por alguém que eles também não conseguiram identificar. Eu tentei esquecer, mas foi exatamente essa sensação que me fez tirar a boneca do armário e juntar o seu corpo, movendo-me lentamente como se estivesse sonâmbulo. Talvez eu estivesse. Tenho vergonha de admitir, mas dormi ao lado da boneca naquela noite. Eu não fiz nada com ela, se é o que está pensando. Mas estaria mentindo se dissesse que o pensamento não passou pela minha cabeça. Mas parecia errado demais, horrível demais para considerar mais do que um pensamento passageiro. Não era minha esposa, só imitação de plástico. Mas mesmo assim, dormir com meus braços em volta dela, como eu nunca pensei que conseguiria fazer de novo, quase me fez querer acreditar em Deus. A vesti com alguns dos pijamas velhos de Judith e adormeci mais rápido e com mais tranquilidade do que em semanas. Parecia tão real que, quando acordei, fui beijá-la na bochecha antes de me lembrar. Seu corpo estava quente ao meu, sua pele ligeiramente pegajosa, como seria na verdadeira Judith assim que ela acordasse. Seria o momento em que ela afastaria meus braços e murmuraria: "Eca, estamos suados." Liguei para minha mãe e contei o que aconteceu. Não dei todos os detalhes. No fim, ficou claro que ela não acreditou em mim. Ela fez muitas perguntas, todas elas no sentido de: "Você tem certeza que não pediu e esqueceu? E, querido, você está se sentindo bem o suficiente para ficar sozinho agora?" Tudo isso que acabei de contar foi há cerca de uma semana. Tentei mais algumas vezes contar às pessoas sobre isso, até falei com o irmão de Judith, mas ninguém parece acreditar em mim. Quando mostro a boneca, eles mudam a forma como estão falando comigo, me olham com olhos velados de pena. Sei que estou perdendo aos poucos as pessoas ao meu redor. Pararam até de fingir me dar moral. Por fim, cada vez menos têm coragem de me livrar da boneca. Afinal, agora, ela é tudo que eu tenho. Sei que isso é embaraçoso, sei que todos vocês vão zombar de mim por isso, mas simplesmente não consigo deixá-la ir. Ela parece tão real. Eu provavelmente não estaria postando isso se não fosse pelo e-mail que recebi hoje da funerária. Algo aconteceu com o corpo de Judith. Eles não vão me dar todos os detalhes por e-mail, mas querem que eu vá lá imediatamente. Então vou fazer isso agora mesmo. Mas essa não é a pior parte, de longe. Ontem à noite, eu notei que Judith está começando a cheirar mal. Até a próxima. Obrigado.